Olá, tudo bem? Você já ouviu falar de uma rede neural multiclasse? Nesse episódio do Cérebro Eletrônico, iremos mostrar uma rede do tipo Multilayer Perceptron aplicado a um problema de múltiplas classes. Além disso, vamos mostrar os fundamentos do seu algoritmo de treinamento, o Error Backpropagation. Espero que gostem! O meu nome é Ângelo, eu sou professor de Inteligência Artificial do IFSP. E se você assistiu o último vídeo aqui do canal, viu que usamos uma rede Perceptron multicamadas para identificar flores da base de dados Iris. Mas você deve ter ficado imaginando, a base de dados Iris possui 3 tipos diferentes de flores. E a nossa rede neural só possuía um neurônio na sua camada de saída. Ou seja, só podia identificar 2 flores por vez. E isso é muito pouco. Se a gente quisesse identificar logo os 3 tipos de flores usando uma rede só, aí seria uma rede multiclasses. Nós teríamos que colocar na saída o quê? Mais neurônios. Isso mesmo. Nesse caso, 3 neurônios. Porque tem 3 tipos diferentes a serem identificados. Mas não é só isso. A gente também precisa utilizar uma configuração chamada de one-hot. O one-hot é um código binário que usamos para representar as saídas desejadas da base de dados. Nesse código, cada saída terá o valor 1, enquanto as demais terão o valor 0. Espera aí, dá uma olhada na apresentação do Kenny Nakamura, aluno de Engenharia Eletrônica do Instituto Federal de São Paulo, porque vai ficar bem fácil de entender. Oi, meu nome é Kenny e hoje eu vou estar falando do rede neural multicamadas, com 3 saídas. Bom, primeiro aqui, nosso dataset Iris, que a gente já conhece bem. Nós temos aqui as quatro entradas de cada amostra. E no final temos a saída. Nessa primeira amostra se trata de uma ericetosa e assim por diante. Temos também a versicolor e a última, a terceira neste caso, a virgínica. Bom, anteriormente nós já vimos como uma classificação binária, que ela fica restrita ao resultado de 0 e de 1. Mas nesse caso é com 3 saídas. 0 e 1 já não bastam mais. Então, para esse problema, existe uma decodificação chamada one-hot. One-hot, ele cria uma variável temporária para poder chamar essas 3 saídas, setosa, versicolor e virgínica, de uma forma numérica, de que a rede neural consiga entender e processar esses dados. Bom, feito essa propriedade one-hot, as saídas ficariam assim: 0, 0, 1 para a Iris versicolor, 0, 1, 0 se trata da Iris virgínica, e por fim as saídas 1, 0, 0 se tratam da Iris versicolor. Então temos aqui 3 saídas que se diferenciam apenas com a posição do número 1. Uma sendo no primeiro algarismo, a outra no segundo e a última classificação no último algarismo. Feito isso, nós podemos ir para a topologia da rede. No programa MBP, temos aqui as 4 entradas, que são as 4 características das amostras, certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. São as 4 entradas. Aqui no meio, nesses 4 círculos, é a camada intermediária, que
que mais pra frente a gente vai falar sobre ela. Não precisa se preocupar agora. E aqui temos esses 3 círculos, são as 3 saídas, que eles seriam justamente a íris versicolor, a íris virgínica e a íris setosa. Eles são representados aqui. Cada uma representa um tipo de íris, que também, como a gente disse, são 001, 010 e 100, as 3 saídas. Bom, temos aqui, após feito o treinamento, também a curva RMS, que é uma curva de erro. Mas isso é história para outro vídeo. Bom, eu fico por aqui, obrigado pela atenção. Você já percebeu, né? Que se formos utilizar essa rede num aplicativo visual, por exemplo, num celular, teríamos de traduzir novamente dessa configuração binária one-hot para o nome original da flor. Claro. Agora, para a gente entender essa curva de erro que o Kenny mostrou no final da apresentação, temos de falar primeiro de algumas mudanças que fizemos nos neurônios da rede quando passamos do perceptron simples, explicado lá nos episódios 8 e 9, para o multilayer perceptron do episódio 10. Essas mudanças ainda não falamos aqui. Dá só uma olhada. Até agora, se a gente olhasse cada um dos neurônios da nossa rede, ele teria uma função de ativação do tipo degrau. Ou seja, a saída Y só poderia assumir 2 valores, 0 ou 1. Se o potencial de ativação do neurônio resultasse em um número negativo, então Y assumiria o valor 0. Se o potencial de ativação, que é representado pela letrinha U, resultasse em um número positivo, Y seria igual a 1. Agora, com a rede Multilayer Perceptron, isso mudou. A gente vai usar esta função que até parece um degrau meio arredondado com formato de S. Aliás, é daí que vem o nome dela. É a função sigmoide. Ela também tem o valor 0 como seu valor mínimo e 1 como seu valor máximo. Mas agora, a sigmoide pode assumir todos os valores entre 0 e 1, de acordo com esta fórmula. Perceba que a fórmula do cálculo de y ainda é uma função do valor de u, que é o nosso potencial de ativação. Mas por que essa mudança ocorreu? Porque o algoritmo de treinamento da rede Perceptron multicamadas, que é chamado de Error Backpropagation, envolve o cálculo de derivadas. E a função sigmoide atende a esta necessidade de cálculo. Então, quer dizer que agora os nossos neurônios usam função do tipo sigmoide, no lugar daquela função degrau que só podia gerar valores exatos de 0 ou 1. Mas uma questão interessante para pensar é a seguinte: durante a fase de treinamento, como é que a gente faz agora para determinar se a rede acertou ou errou cada uma das amostras da base de dados para podermos ajustar os pesos dos neurônios? Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo sem ter visto os episódios anteriores, não deve estar entendendo nada. Para saber mais sobre a função de ativação, dá uma olhada no episódio 5. E para saber o que é esse tal de ajuste de pesos neurais, veja o episódio 8. Aqui embaixo na descrição do vídeo estão os links para os episódios. Agora, se você já sabe um pouco mais sobre redes neurais, sabe que, além da função sigmoide, há uma outra função de ativação que também é muito usado com a rede Multilayer Perceptron, que é a tangente hiperbólica, que ao invés de ter os limites entre 0 e 1, que nem a função sigmoide, a tangente hiperbólica possui os limites entre -1 e +1, mas o formato em S é bem parecido. Eu não falei sobre essa função para deixar mais simples a explicação por enquanto, certo? Tem bastante coisa, mas o que a gente quer saber agora é, para o algoritmo de treinamento, qual
qual a consequência da gente ter trocado a função degrau pela função sigmoide? É aí que entra aquela curva de erro que o Kenny mostrou. Quer ver? O algoritmo de treinamento Error Backpropagation calcula o gradiente descendente do erro em relação aos pesos. Este é aquele cálculo que eu falei que utiliza a derivada da função de ativação. O objetivo dele é utilizar o erro da rede, que é a diferença entre o valor desejado D, aquele que a gente queria que a rede estivesse produzindo, e a saída real da rede, Y. Ele usa esse valor de erro para ajustar os pesos de todos os neurônios da rede, partindo da última camada em direção à camada de entrada. Aliás, é daí que vem o nome do algoritmo, da retropropagação do erro. Mas duas coisas são importantes. Lembrar que agora a saída da minha rede não está restrita apenas aos valores 0 ou 1, mas sim todos os valores entre 0 e 1. Além disso, o que vai contar para o algoritmo de treinamento não é apenas o erro de um exemplo de treinamento, e sim o erro para toda a base de dados à medida em que o algoritmo vai ajustando os pesos dos neurônios. Então agora, para a gente poder enxergar a evolução do processo de treinamento da rede, vamos ter a curva do erro, que é bastante simples. Ela marca qual é o valor do erro enquanto vão passando as épocas de treinamento. Lembra das épocas que falamos no episódio 9? É a contagem de ciclos de processamento do algoritmo. Então, normalmente, o que ocorre com essa curva é que, no início do processo de treinamento, o valor do erro é bem alto. E à medida em que vão passando as épocas e os pesos dos neurônios vão sendo ajustados, esse erro vai diminuindo. Aliás, este é um dos critérios de parada do algoritmo de treinamento Error Backpropagation, quando o erro atinge um valor pequeno o suficiente para minha aplicação. Outro critério de parada possível seria simplesmente contar a quantidade de épocas. Por exemplo, eu quero que o algoritmo ajuste os pesos durante 10.000 épocas e depois pare. A gente vai continuar falando sobre o algoritmo de treinamento Error Backpropagation no próximo episódio, porque agora está na hora do desafio do vídeo. Você percebeu o software que o Kenny usou? Ele é o Multiple Backpropagation, um software muito bacana, criado e disponibilizado pela dupla de pesquisadores portugueses, Noel Lopes e a Bernadette Ribeiro. A sua tarefa vai ser repetir a aplicação que o Kenny apresentou. Você lembra que no episódio anterior eu tinha pedido para você baixar a base de dados Iris? Então vai lá na base de dados e altera a saída dela para a codificação OneHot. Aí você baixa o software Multiple Backpropagation e aplica ele a essa base de dados modificada que você gerou com a saída do tipo OneHot. Eu quero que você deixe registrado lá nos comentários do vídeo em quantas épocas o algoritmo de treinamento convergiu. Ou seja, quantas épocas demorou para ele parar. Além disso, deixa registrado também quantos neurônios você escolheu para a camada intermediária da sua rede. Valeu? Então boa sorte. Até mais.